Pronto, boa noite, irmãos. Irmão Luiz, esses dias eu estou lendo o livro de Bruce Anstey, ele explicando a primeira epístola do apóstolo João, que ele fala um pouco sobre, ele está explicando, né, sobre os versículos, aí no capítulo 3, irmão, se estiver ouvindo ronco aqui, é o meu cachorro que está roncando, viu? Ele está barulhento. Mas vamos lá. Tem passagens que deixam muito claro, bem assim, como é que a gente pode julgar externamente alguém que pode ser um filho de Deus ou não. Aí nos outros capítulos também discorre bem sobre isso. Aí no 3, tem alguns pontos, por exemplo, tem um versículo em 1 João capítulo 3, verso 10, que fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E aí o irmão Bruce, ele discorre sobre isso, falando que esses são sinais que mostram que a pessoa é filho de Deus. Só que, irmão Luiz, como é que fica esse ensinamento da gente analisar essas coisas por fora e a palavra nos afirmando que não é filho de Deus pessoas que praticam ou são assim dessa maneira, com aquele versículo do capítulo 2 de Timóteo, de 2 Timóteo, que fala que só o Senhor conhece os que são seus. Aí eu queria que o irmão explicasse, abordando esses dois lados aí, porque eu fiquei um pouco confuso com essa questão. É isso, obrigado. Aquele versículo de 2 Timóteo, talvez a gente até pudesse ler, porque ele é bem... Ele divide uma coisa que é muito importante, assim, né? Ele vai falar da responsabilidade do homem, primeiramente, né, na ordem, ele vai falar da soberania de Deus em salvar, e ele vai falar também da responsabilidade do homem. Versículo 19, né? Isso. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Essa é a parte da soberania de Deus. O Senhor conhece os que são seus. E eu vou um pouco mais além. Só o Senhor conhece os que são seus. Ele está falando aqui, o Senhor conhece, mas só Ele realmente conhece. Nós não conhecemos. Por quê? Porque Deus, ele não atenta para a aparência das coisas, mas ele vê a coisa como ela realmente é. Então nós, tudo que nós vemos nesse mundo, irmãos, tudo é aparente. Então nós vemos a aparência do meu irmão, olha, por aquilo que essa pessoa faz e por aquilo que ela não faz, olha, eu acho que ele é irmão. Porque ele se esforça nas coisas do Senhor, ele evita o mal, ele se aparta do mal, né? Eu acho que ele é do Senhor. E nós só podemos ir até o eu acho. Nós não podemos dizer, essa pessoa é do Senhor. Por quê? Exatamente aquilo que eu falei, porque tudo que nós vemos são as aparências. Eu não consigo olhar o coração do Michel e dizer para ele, e dizer diante de Deus a respeito dele sim ou não. Da mesma forma que o Michel olha para mim e ele não consegue ver o meu coração e ele não pode afirmar diante de Deus em relação a mim sim ou não, crê ou não crê. Então essa é a questão da soberania de Deus e essa é a questão de que nós vemos aquilo que é aparente. Todo o ministério de Paulo, quando ele fala daquilo que é relativo.
João fala daquilo que é absoluto, né? Então, Paulo fala de andar. Irmãos, rogo-vos que andeis de maneira digna da vocação com que foste chamados. Várias vezes, Paulo, em várias epístolas, né, ele fala que nós devemos, já que nós somos, então andemos naquilo que nós somos, né? E quando chega em João, João é absoluto. Ele fala que aquele que crê no Filho, aquele que crê não peca. Ah, mas espera aí, mas eu pequei, então eu não creio, entende? Então, ó, João vê, quando ele está falando, né, todo o ministério de João, tanto o Evangelho quanto as cartas de João, ele fala daquilo que é absoluto. A coisa ou é ou não é, né? E Paulo, ele fala de coisas relativas. A coisa pode ser mais ou ela pode ser menos, né? Então, quando fala, partindo disso, então, Michel, não sei se ajuda um pouco a gente a entender, né? Você estava falando do capítulo 3, né? De João, né? Que nem, por exemplo, se a gente pegar em 2, no versículo, capítulo 2, falando no versículo 18, fala de que muitos se têm feito anticristos, por onde já conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso era para que se manifeste que não são todos de nós. Imagina aplicando essa informação, né, essa palavra absoluta que João está falando, de, por exemplo, Demas e outros que já não andavam com Paulo, né? Então, nós poderíamos olhar para Paulo, esses daí não são de nós, né? Eles não são de nós, então eles são incrédulos, eles estavam aqui como falsos, né? Muitos que também, no nosso meio, infelizmente, né, há irmãos também que, por razões particulares, né, sempre são razões particulares, eles deixam o lugar de reunião. Então quer dizer que ele é um anticristo, ele é um apóstata, ele é um incrédulo, ele é um falso, né? Não podemos afirmar isso, né? Então, a gente tem que distinguir, Michel, não sei se ajuda isso, mas distinguir que quando João fala, ele fala de forma absoluta. E quando Paulo fala, ele fala de forma relativa, né? Não sei se isso pode ajudar, ou não. Se alguém quiser complementar também, ou Ô, irmão, perguntar outra coisa para perdão, esclarecer. o termo não seria ao contrário, não, irmão? Eu não sei se eu tô. O apóstolo João fala de forma absoluta? É isso mesmo? Sim, o João fala de forma absoluta e Paulo fala de forma relativa. Ah, certo. Tá? Então, por exemplo, você pega João 3, versículo 8, João 3, 8. 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo. Então eu sou do diabo, gente. Porque eu peco. Não é? Então, quem não peca? Todos os homens pecam. Percebe como o João está falando de forma absoluta?
Ele está falando de forma absoluta. Quando ele fala isso, eu entendo que ele está se referindo ao novo homem, à nova vida. Aquilo que é nascido de Deus, né, no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não peca ou não comete pecado. Né? Então isso é absoluto. Ela não é relativo. Paulo fala, quando ele, por exemplo, se a gente pegar lá no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar dessa forma relativa, né? Como eu falei. Efésios 4, versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, por favor, estou pedindo, estou implorando, estou rogando, eu, Paulo, né, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. No versículo 17, Paulo também fala para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então ele está falando de forma relativa, ele está falando assim, olha, que vocês parem de andar como vocês andaram e que agora vocês andem naquelas ações, né, que ele vai falar até o versículo 16, né, desse capítulo que nós estamos vendo. Então isso, o que acontece? Cada um está numa jornada, vamos dizer assim, em relação, né, a saindo das coisas, largando, né, as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante de nós. Então isso é uma coisa, ela não é 0 e 100, né, como João fala. João fala, ou é 0 ou é 100. Pronto, irmão, muito obrigado. Pronto. Tá me ouvindo aí agora, né? A pergunta que eu tenho é totalmente fora do assunto que está aí, mas o irmão aqui que levantou a mão, ele quer fazer alguma pergunta semelhante a essa, que aí eu passo minha vez aí. Aí eu mando o número do Pix depois, viu? Boa noite, irmãos. O Boa Dal, noite. Oi. é quase relativo a isso aí, faz nenhum sentido. Em relação à salvação, Pronto, fica à vontade, viu? Você tem meu número já, né? já. Quando eu faço um pix aí para vocês de R$2. Você é a vez, viu? Amém. Ô, irmão, eu estava lendo aqui Atos, né? Capítulo 11 e 18, e eu estava observando o que fala em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Ou seja, quando a gente se depara com as pessoas levando, falando da palavra de Deus, às vezes a pessoa tem na família, no exemplo, na família, eu sou evangélico, mas a minha família não é. E eu quero de qualquer jeito, de qualquer custo, que a minha família seja convertida. Só que a gente passa tempo, passa meses, anos, e a gente não vê aquilo se concretizar na vida de alguns, né, da família. Alguns sim, mas alguns não. Então eu estava
Queria que o irmão falasse alguma coisa assim em relação a esse capítulo de Atos 11, 18 e Efésios 2, 2, 8. Pode ser, irmão? Ah, o que acontece, né? Deus é soberano, né? Como a gente viu, né? E a soberania de Deus, ela é algo que ele tem. Ele, como Deus, é o único que pode agir com soberania e ele não precisa, por assim dizer, dar satisfação para ninguém da forma com que ele age, né? E toda criatura precisa dar conta de si mesmo para Deus, inclusive os anjos, né? Inclusive, a gente vê Jó, ou melhor, Satanás, no livro de Jó, ele se comparecendo diante de Deus para dar conta das coisas que ele faz, né? Todos nós, né, precisamos dar contas a Deus, né? E Deus, ele tem prazer em salvar. E ele quer que todo homem se salve, seu primeiro passo, e o segundo passo é que venha ao conhecimento da verdade. Não apenas salvar-se, né, ou ser salvo, na verdade, ninguém se salva, né? Nós somos salvos por Deus. Ele nos salva, né? Nós não nos salvamos, né? Nós podemos ouvir a palavra de Deus, podemos assistir às reuniões, mas isso aí não traz salvação para ninguém. Deus precisa agir, né, na pessoa para que ele receba, em primeiro lugar, um novo nascimento. Por meio desse novo nascimento, a pessoa vai perceber que ela é uma pecadora, ou a pessoa é uma pecadora, né? E essa pessoa, no momento que ela perceber que ela é pecadora, ele vai tentar sair fazendo coisas para abafar a sua consciência. A mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram, eles perceberam, né, que eles haviam desobedecido, e eles saíram tentando, pegaram folhas de figueira lá, fizeram um avental para si, entre eles estavam cobertos. Mas quando o Senhor Deus, né, na viração do dia, ele aparece, os dois se escondem, porque eles poderiam estar entre eles vestidos, mas diante de Deus não. Isso é as religiões, né? Vá na religião que mais te agrade ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então o homem naturalmente ele é religioso. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa ela está mostrando frutos religiosos, mas ela não está mostrando fruto de uma vida nova em Cristo, né? Então, a vida nova em Cristo é aquilo que o Michel estava falando, né? Nós nos separamos do que é mal, né? Nós nos apartamos e nós temos prazer, a nova vida tem prazer nas coisas de Deus. A velha vida, a velha natureza não tem prazer nas coisas de Deus. Então, logicamente que a gente deve orar, né, Alex? Para que o Senhor, na sua misericórdia, né, a misericórdia de Deus, ela não nos dá o que nós merecemos, que é o que? É condenação. Então, Deus, na sua misericórdia, ele dê vida para a pessoa, para que a pessoa perceba que ela é uma pecadora e que ela precisa de Cristo. Ela precisa, depois que ela recebe
a nova vida, ela precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa, porque ela vai perceber que ela é pecadora, e aí ela tem que ouvir o Evangelho, porque o Evangelho vai dizer para ela que, embora que ela seja pecadora, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que, né, João 3,16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse momento, já vivo, né, já recebendo, já tendo recebido a vida nova, percebido que é um pecador, ele vai com, né, todo o seu coração diante de Deus e o Senhor e Deus vai dizer para ele o que fazer, não é? E ele tem que crer no Senhor Jesus. Quando ele crê no Senhor Jesus como Salvador, ele é selado com o Espírito Santo. Pronto. Filho de Deus. Né? Filho de Deus não é um religioso, né? Não está buscando como se cobrir diante de Deus, né? O religioso faz isso, né? Ele procura se cobrir. Ah, eu vou na igreja, vou na missa, vou rezar não sei quanto. Então, se eu fizer isso daí e não fizer aquele outro monte de coisa, Deus vai me perdoar. Não é isso. Né? Perdão existe apenas na pessoa do Senhor, no sacrifício dele. Né? E como é que a gente faz isso? Nós não fazemos, porque nós não temos poder para isso. Nós pedimos para o Pai, Pai, salva meu irmão, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu vizinho, meu colega, enfim, né? Nós esperamos, pedimos para ele e esperamos na sua misericórdia. Amém, irmão. Nesse sentido mesmo que eu estava meditando aqui, né, ouvindo a palavra, e aí a gente tem o entendimento de como é que de quando a gente estava na religião, né, no sistema religioso, como eles agem, como é que age lá, e hoje como a gente, né, congrega o nome do Senhor. Então, na religião, eles praticamente forçam as pessoas a ir e aceitar de qualquer jeito, seja por emoção, ou seja pelo sentimento momentâneo que a pessoa esteja passando por alguma dificuldade na vida. Então, é isso que eu estou falando em relação a isso, que não é o homem que faz o outro homem se arrepender, nem aceitar Jesus. É o próprio Senhor, né? Como eu li aqui em Atos capítulo 11, 18, é o Senhor de Deus que vê o arrependimento para o homem. Né? Amém, obrigado. Irmão. Com certeza. Ele, a obra é dele. Não é? Ele está fazendo a obra toda. Ele dá a vida, ele mostra Cristo, ele faz a pessoa crer, depois que a pessoa crê, ele sela com o Espírito Santo e depois ele vai ensinar, ele vai reunir essa pessoa no lugar correto, que é uma ação de misericórdia também de Deus, não é? Não deixar a gente perdido nessa confusão eclesiástica que existe, né? Isso é misericórdia de Deus, com certeza. Né? E ele nos reúne, e é ele que nos reúne, né? E ele nos ensina. Ou seja, tudo é dele, né? Toda a glória é dele. Né? Não sobra nada para a gente. Graças a Deus. Né? Amém, obrigado, irmão. O próximo irmão aí que levantou a mão. Depois eu vou. Michel, você poderia ler aí? No chat? Posso sim, irmão. Irmão Luiz, os escolhidos são todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Até uma afirmação. Nessa passagem de 2 Timóteo 2,19, fala em fundamento de Deus, mas no início da expressão diz-se Senhor. Esse Senhor aí é Cristo Jesus, como aprendemos, ou é a expressão de respeito a Deus, ou seja, o Senhor Deus?
A razão é que temos que identificar no contexto quando que o Senhor ali dito é Deus ou Cristo. Quando a gente fala que a obra é uma obra divina, nós estamos dizendo que é uma obra divina, né? É uma obra que ela é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Né? Quando Deus cria a criação do homem, ele fala, façamos, né, o homem. Quando o Senhor inicia o seu ministério, é a primeira vez, né, em toda a palavra de Deus que aparece os três, como nunca eles haviam aparecido antes. Né? Então aparece o Senhor Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz que vem do céu dizendo, este é meu filho, né? Ou seja, é o Pai falando, né? Este é o meu filho, em quem me comprazo. Né? Então, em Hebreus também tem um outro versículo que fala que o Senhor se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno, falando do Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo, falando do Filho, né? Imaculado a Deus. Então, a obra da cruz, ela é também uma obra divina. Né? Então, é difícil a gente separar, né? Não, aqui é o Pai, não, aqui é o Filho, não, aqui é o Espírito Santo. Não é? Deus está agindo, né? Deus, nas três pessoas, ele está agindo. Agora eu vou fazer a minha pergunta também. Uma vez me perguntaram, né? Irmão, na Bíblia, existe essa questão de maldição familiar? Tem um versículo no Velho Testamento, Dal, que fala assim, a alma que pecar, esta perecerá. Ezequiel 18. Tem 18, tem no 4 e tem no 20, né? 18. Primeiro abre no 4, por favor, então, Odão, 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. E no versículo 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que existe no Novo Testamento é a bênção de uma pessoa, vamos dizer, né, um casal, duas pessoas se casam, elas são incrédulas, os dois, e elas se casam. E depois, no casamento, né, na vigência do casamento, né, um deles se converte, ou marido ou esposa. Ouviram o evangelho e um deles se converteu. O Senhor abençoa
o incrédulo por causa do que crê. E em função e para proteger, né, os filhos, né, principalmente os filhos pequenos, né? Estamos falando aí de uma família com filhos pequenos. Por quê? Porque aquele que for crente, ele vai agir, né, como é de se esperar, né? Ele vai agir na sua casa como um crente, e isso vai trazer luz na sua casa, né? Então, a pessoa vai ler a palavra de Deus e vai ter ações e reações que são condizentes com a vida de um que crê. E isso vai influenciar, né, o cônjuge que não é crente, assim como os seus filhos também, né? Imagina que o pai creu, ele vai ensinar os seus filhos, né, no caminho do Senhor. Imagina que a mãe creu, ela vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Diferentemente do que acontecia no Velho Testamento. Os irmãos se lembram que o povo de Israel, por causa de desobediência, as 10 tribos de Israel foram levadas para a Assíria. E elas ali se misturaram e hoje ninguém sabe, né, onde estão as 10 tribos. Mas 2 tribos ficaram em Jerusalém, né, Benjamim e Judá, e algumas pessoas, né, de outras tribos também, e eles também, por desobediência, foram levados para a Babilônia. Foram levados para a Babilônia, 70 anos, eles voltam, reconstroem a cidade e depois reconstroem os muros, né, de Jerusalém. Só que ali houve muita mistura, né, da semente santa com mulheres estranhas. Então, se a gente pegar ali no livro de Esdras, capítulo 10 de Esdras, vai vir uma relação enorme de pessoas que se casaram, sacerdotes e pessoas do povo que se casaram com mulheres estranhas, né? Ou seja, não da sua nação de Israel. E elas, então, tiveram que sair. Os maridos tiveram que deixar essas mulheres e algumas delas tinham tido filhos com elas e tiveram que deixar. Não é? Então, a diferença, né, do Antigo Testamento, que estava sob a lei, e o Novo Testamento, que está sob a graça hoje. Né? Então, a graça ela é muito mais abrangente, ela quer abençoar, né? Qualquer um que se chega, né? Que nem aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor, né? Foi salvo, né? E era uma gentia, né? Cirofenícia, né? Se eu não me engano. Não lembro agora. Mais uma pergunta, irmão. Oi, tá me ouvindo? Como seria, irmão, a aplicação de lavar os pés aos santos? Como seria essa aplicação para nós? É o que nós estamos fazendo agora. Como é que nós lavamos os pés dos santos? O que nós usamos para lavar o nosso pé quando a gente toma banho? Pergunta. Água. Água. O que nós fazemos para nós lavar os pés dos irmãos? Água. Essa água aqui, ó. Isso, Alano, exatamente. Palavra. Não é? O Senhor fez isso lá em João 13, né? João 13, o Senhor, depois da
da ceia, né? Depois da Páscoa, depois de instituir a ceia, o Senhor se agacha, se cinge, né, de uma toalha, e ele então vai lavar os pés. Interessante que ele lavou o pé, não lavou a cabeça, né? Talvez um pouquinho mais para frente, Simão, aí no 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro sai, né, do 0 para o 100, né? Disse-lhe Simão Pedro, 9, né, agora 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, Pedro já estava lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Falando de Judas, né? Então Judas não estava limpo, ele não era salvo, né? Então o que acontece, irmãos? Os nossos pés têm contato com esse mundo. E por causa disso eles se sujam. E nós devemos lavar, né, os pés dos irmãos, né? O que é lavar os pés dos irmãos? É trazer a palavra de Deus, né? Um tempo para a gente... como a gente está agora conversando, né, das coisas do Senhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lavando o nosso pé. Né? Cada um está ouvindo, o que está falando está lavando o seu, o que os que estão perguntando, ouvindo, estamos aqui juntos para isso. Né? Então, trazer uma palavra, né, de conforto, de encorajamento, de exortação, de edificação, né? Qualquer coisa que pode animar, corrigir, né, e instruir nossos irmãos. Maravilha. Eric, o irmão levantou a mão aí, pode falar. Boa noite, irmãos. Eu queria que o irmão, se pudesse, explicasse um pouco sobre uma passagem que eu li em Coríntios, em que fala-se que a mulher precisa cobrir a cabeça quando estiver na igreja. Essa é a minha dúvida. Isso está em 1 Coríntios 11, né? E só uma coisa, o Henrique, você falou que a mulher deve cobrir a cabeça quando estiver na igreja. Não é na igreja, é em qualquer lugar. A questão de, quando a gente abre, por exemplo, no capítulo 11, né, de 1 Coríntios, Paulo vai falar dessa ordem por causa da criação, né? Então, por exemplo, no versículo no versículo 7, ele fala assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher
é a glória do varão. Né? Então, por exemplo, a Vika, minha esposa, ela está com a cabeça coberta. E nós não estamos numa reunião de assembleia, vamos dizer assim. Mas nós estamos falando a respeito das coisas de Deus. Né? E ela fazendo isso, o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo a posição que Deus colocou ela por causa da criação. Porque na criação, o que acontece? Deus criou o homem e do homem, que é imagem de Deus, Deus criou a mulher. Então a mulher, por isso que fala aqui, por exemplo, no versículo 8, na sequência, né, nós lemos 7, no 8 fala assim, porque o varão não provém da mulher. Quem que foi criado primeiro? O homem. Mas a mulher provém do varão. Mas a mulher do varão. Então, isso existe uma ordem na criação disso. Quer ver uma outra passagem que fala isso? Quando fala lá em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 12 e 13. 1 Timóteo 2, 12 e 13. Clica nesse 12 aí, o Dal, vamos abrir esse, vamos ver uma versão melhor aí. Vai para baixo, aí. Por exemplo, essa aí, a IBB, essa tá boa. Não permito, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem. O homem, qualquer homem, não é o marido. Né? Porque naquela versão que nós lemos, fala de marido, não é marido. É homem, qualquer homem. Mas que esteja em silêncio. Vamos para o próximo versículo, por favor. Por quê? A razão disso. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Tá certo? Então essa é uma das razões. A segunda razão é o 14, né? Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por isso que a mulher não deve ensinar. Primeiro, por causa da ordem da criação. Segundo, a mulher se engana. A mulher se engana. Então, ela não foi dada a ela lugar de ensino, né? E agora, voltando aqui para Coríntios, né, que é o assunto da pergunta do irmão, quando a mulher coloca o véu, ela está reconhecendo o lugar que Deus colocou a ela. Na nova criação, não existe homem e mulher. Existem os filhos de Deus. Na nova criação, não existe o irmão e a irmã, vamos dizer assim. O irmão e a irmã é uma condição que está existindo hoje por causa da criação, por causa da procriação. Deus formou Adão, formou Eva e falou assim para eles: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que eles iam fazer isso? Por meio da procriação. Né? Então, hoje o homem e a mulher, eles procriam, né? Um homem e uma mulher se casam e têm os seus filhos para manter a vida, vamos dizer assim, na Terra. Isso é natural. Né? Isso é normal e é natural.
No céu não é necessária procriação. Então, no céu não vai existir os irmãos e as irmãs. Vão existir os filhos de Deus, né? Seremos até um versículo que fala que nós seremos como os anjos, né? Por quê? Nós vamos ser como os anjos? Não, não vamos ser como os anjos. Nós seremos superiores aos anjos, né? A nova criação, ela é superior aos anjos, né? Até uma vez, eu não lembro onde é que eu li, que uma mulher falou assim para outra: você parece um anjo de Deus. Eu falei: oh, não, senhora, você está me diminuindo, por quê? Eu sou muito mais do que um anjo de Deus, né? Eu sou filho de Deus, né? A nova criação, os privilégios que nós temos são muito maiores do que os anjos. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui na Terra ainda existe essa condição. E existindo essa condição, a ordem que Deus estabeleceu é essa. A mulher, cabeça da mulher é o homem. Cabeça do homem é Cristo. Cabeça de Cristo é Deus. Olha a ordem das coisas, né? Isso é a ordem. Obrigado, Dal. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E quando fala varão, aqui não é varão que crê. Todos os homens vivos. E todos os homens vivos são a cabeça de todas as mulheres vivas. E Deus a cabeça de Cristo. Tá? Não está falando de irmãs e irmãos, está falando de homem, de gênero. Né? Então essa é a ordem na criação. E o cristão, ele deve se submeter à ordem da criação. Os homens que não são de Deus e as mulheres que não são de Deus não se submetem a essa ordem divina. Então você vê os homens, vamos dizer, eventualmente falando as coisas de Deus com um chapéu na cabeça e a mulher descoberta. Não é? Isso é contra aquilo que a palavra de Deus está falando. E não está falando também, o Henrique, porque do capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo 2 ao versículo 19, não está falando de assembleia, de reunião. A reunião começa a falar no versículo 20, que é isso que o Dal colocou aqui para a gente. De sorte que, quando vos ajuntais... então agora ele começou a falar da reunião. Quando vos ajuntais. Aí ele vai então explicar aquilo que diz respeito à reunião, e no caso, a reunião do partimento do pão, a ceia do Senhor. Tá certo? Então, a ordem então da mulher se cobrir e do homem também não se cobrir, ela é válida para todos os homens, todas as mulheres, em todos os lugares. Obrigado, irmão. Eu entendi. Como a gente aqui falou de ceia, a irmã Rosemary aqui... Tá mais um pouco. Faz uma pergunta, irmão, já aproveitando o gancho aí. A partir de que momento a pessoa pode fazer parte da comunhão à mesa? Ela botou aqui, eu não sei como falar. Quando fazia parte de denominação, falava Santa Ceia. Existe uma diferença que a gente precisa entender entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. A mesa do Senhor e a ceia do Senhor. O que é a mesa o que é a mesa do Dal? Existe a mesa do Dal? Que existe a minha. Existe a mesa do Dal.
A mesa do Dal, sabe quem que pode se assentar à mesa do Dal? Quem que pode se assentar aí, Dal? Quem eu chamar para vir ter comunhão aqui comigo. Exatamente. Quem ele quiser, ele manda na mesa dele. Ele pode chamar quem ele quiser. E ninguém pode chegar lá e falar assim, é o seguinte, Dal, você convidou o meu vizinho e agora eu quero também participar da sua mesa, porque se o vizinho do lado direito foi e eu sou o vizinho do lado esquerdo, eu também quero ir. Não quer dizer nada isso. Não é por quê? Porque na mesa do Dal, ele tem soberania para convidar e não convidar quem ele quiser. Né? Quando a gente está falando de mesa do Senhor, a mesa do Senhor é o lugar de comunhão que o Senhor tem e que ele convida quem ele quer. Ele convida quem ele quer. Soberania em reunir. Assim como há soberania em salvar, existe soberania em reunir. Deus quer que todo homem se salve. O Senhor quer que todo homem, né, isso não está na palavra, mas eu creio que é a consequência, né, de que se Deus quer que todo homem se salve, né, todos esses que foram salvos, o Senhor quer que todos eles estejam reunidos ao nome dele. Né? Mas há soberania de Deus nas duas questões. Então, o fato de a gente, irmãos, isso é uma coisa muito importante, né? De a gente estar reunido ao nome do Senhor, não é porque eu comecei a ler a palavra de Deus e o irmão começou a me falar e eu li, fui atrás e entendi e hoje, pela graça de Deus, eu estou reunido ao nome do Senhor. Isso é mera não, né? Mera, eu digo assim, isso é simplesmente soberania de Deus em reunir. Assim como há soberania de Deus em salvar, a soberania de Deus em reunir também. Então, nós que estamos reunidos, nós não temos nada, absolutamente nada de melhor daqueles irmãos que não estão reunidos. Né? Absolutamente nada. Por quê? Porque não dependeu de mim, irmãos. Dependeu exclusivamente dele. Querer me reunir na sua mesa. Então, a mesa do Senhor, ela é o lugar onde o Senhor se coloca no meio e aonde estão em volta dele, por assim dizer, né? Aqueles que o Espírito Santo reuniu para o nome dele. Os irmãos usam muitas vezes o exemplo, né, de um copo grande, né, não sei como é que chama isso, mas algo que contenha várias frutas, né? Então, tem lá laranja, o que é isso, mano? Uma cesta de frutas, né? Então tem lá laranja, limão, abacaxi, sei lá, banana, série de frutas ali reunidas. Quem que está reunindo aquelas frutas? Quem colocou aquelas frutas juntas? Foi a cesta. A cesta que mantém elas juntas. Não é? Então a obra do Espírito Santo, o que é? Manter os irmãos juntos no lugar onde o Senhor Jesus colocou o seu nome. Ele coloca o nome, o Espírito Santo reúne cristãos ali e eles ali estão reunidos pela força, né, por essa cesta, né, só para a gente entender a figura, que é o Espírito Santo, nesse lugar onde o Senhor está. E ali ele vai ensinar. Ele vai ensinar, ele vai exortar, ali nós vamos orar, ali nós vamos lembrá-lo do Senhor na ceia,
não é? Então, a mesa do Senhor é algo em que nós estamos 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 por mês, e etc. E é um lugar que, normalmente, na vida de um cristão, se entra uma vez só. A pessoa entra na mesa do Senhor e ela continua em comunhão até a vinda do Senhor ou até ele ir para o Senhor. Essa é a vida normal, né, de um cristão que foi salvo, né, um gentil ou um judeu salvo, entrou na mesa do Senhor, permanece até o Senhor vir. E na mesa do Senhor, uma vez por semana, se celebra a ceia do Senhor, que é um evento, né? É uma reunião, é um evento, é um encontro, né, com o Senhor, com os irmãos também, que nós vamos num local específico, na casa, às vezes, do irmão, que ele abriu a casa, né, para os irmãos se reunirem ali. Então, a casa do irmão não é a mesa do Senhor. E nem aquela mesinha que tem lá no meio, né, que normalmente os irmãos colocam os símbolos, né? Aquela mesa não é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é a comunhão em que nós estamos. 24 horas por dia, né? Como eu falei. E a ceia do Senhor, então, se vai uma vez por mês. Então, por que eu falei tudo isso, irmã? Porque se o Senhor estiver dirigindo você pelo Espírito Santo, né, a esse lugar, o que vai acontecer? Você deve chegar nesse lugar para algum irmão que já está ali reunido e falar assim, irmão, eu tenho entendido o lugar de reunião, né? Eu tenho aprendido, sei que o Senhor tem um lugar e eu tenho sentido que o lugar é aqui e eu quero pedir o meu lugar, a mesa do Senhor para vocês. Não é? E os irmãos, então, vão orar ao dono da mesa, não é? Vão perguntar para o dono da mesa a respeito. O Senhor vai dar paz, vai esclarecer, vai dar tranquilidade, vai dirigir até que a pessoa seja recebida pela Assembleia. Não sei se isso ajuda assim, na questão, né? Mas é muito importante. E outra coisa, é muito importante que a pessoa esteja certa do que ela está fazendo. Né? Porque nós não podemos fazer isso com dúvida, né? Porque se eu quero obedecer o Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está. E eu, quando vou pedir lugar à mesa numa comunhão, eu tenho que ter muita certeza de que é ali que o Senhor está. Não é ali onde que o irmão, tem um irmão que, puxa, eu gosto muito dele, ele está ali. Tem um outro também que fala que eu gosto dele, que ele também está ali. Então, e tem também, tem o Dal, puxa, eu gosto bastante do Dal, então eu vou ficar lá. Gente, para. Porque se nós estivermos indo por causa de algum irmão, por causa de alguma irmã, por causa do meu filho, por causa do meu pai, por causa do meu vizinho, eu vou sair desse lugar por causa dessa mesma pessoa que está me levando para esse lugar. Eu preciso ir por causa dele. Se eu não vir o Senhor no meio, irmão, espera, pergunta para o Senhor, Senhor, aonde queres que preparemos? Entende? Porque eu tenho que ter certeza que é aquele lugar. Entende? Porque eu não quero ficar, não, puxa, eu estou indo há tanto tempo lá, os irmãos já estão olhando para mim, e aí, você vai pedir o lugar à mesa? Se você não tem paz, irmão, não peça. Tenha certeza diante do Senhor que é aquele lugar. E se você tem certeza diante do Senhor que é aquele lugar, vá e peça. Entendeu? Porque aí agora você sabe que é ali. Então, porque eu, hoje, eu não pedi, se eu estivesse procurando um lugar para me reunir, eu queria ter muita certeza que daquele lugar é o lugar correto.
né? Senão eu vou ficar... Ah, não é aqui, então eu vou no outro. Ah, também não é, vou no outro. Então, peraí. O problema está no meu princípio de escolha, está errado. Né? Pronto, irmão. Irmão, uma vez por semana, né? Sempre primeiro dia da semana que existe a reunião. Ao nome do Senhor. Por causa de Atos 20, né? Abre lá para nós, Dal, por favor. Atos 20, versículos... Não, quer ver? Vamos ver antes, vai. Vamos ver antes aqui, ó. Em Atos 2... Atos 2, versículo 46. Uh, 45. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, tá vendo? Judaísmo, né? Saindo do judaísmo e indo para a graça, a igreja, por assim dizer. Perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tem um versículo que fala assim: perseverando unânimes todos os dias no templo. Ah, já está lá em cima. Né? Então, parece que antigamente os irmãos partiam o pão quase que diariamente, lembrando o Senhor. Né? Quando a gente chega, isso daqui é judaísmo, né? Então, o que aconteceu aqui? O Espírito Santo tinha acabado de descer, Pedro tinha se levantado, pregado o evangelho para os judeus, né? Muitos deles, compungidos no seu coração, foram batizados para saírem, né, daquela nação, saírem do juízo em que eles se enfiaram, vamos dizer assim, quando eles clamaram: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Então, pelo batismo, eles se desconectam de Israel, dessa condenação, e agora eles estavam, então, participando, e o Senhor, né, o último versículo lá, dá, por favor, acho que é 48, 47. O Senhor agora acrescentava, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, tá? Então isso daqui é salvação. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. O que Pedro fez era batismo. Pedro colocou-os no reino dos céus. E o Senhor colocava na igreja. Né? Pedro colocou-os na profissão e o Senhor colocou-os na fé, na verdadeira fé. Né? Acrescentava ao Senhor. Melhor, a igreja. E por que eu estava falando tudo isso aqui? Atos, então vamos ver agora Atos 20, versículo 7. Passou essa fase de transição do judaísmo para o cristianismo, e agora, Atos 20, o cristianismo está muito bem estabelecido. Não como era no princípio, na transição. E no versículo 7 fala assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Esse era a razão do ajuntamento. Por que eles se ajuntavam? Para partir o pão. Né?
Então, respondendo a pergunta que eu não respondi, obrigado, Dal, você chamou atenção, partimento do pão uma vez por semana, no dia do Senhor. Uma coisa interessante, abre lá, por favor, Dal, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Não sei se aqui vai aparecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Abre para mim os versículos para a gente ver os outros, Dal, por favor. No dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor. Aqui nem fala dia do Senhor, aqui fala domingo, né? Mas não é isso. Mais para baixo. Lord's Day. Não tem. Quando a gente pega a palavra original no grego dessa palavra dia do Senhor, essa palavra é Dominix, de domínio, é dia do Senhor daquele que domina. E essa palavra aparece apenas 2 vezes na palavra de Deus. Ela aparece quando fala do dia do Senhor, e ela fala lá em Coríntios, capítulo 11, quando fala assim: e quando vos ajuntais, não é para tomar a ceia do Senhor. Então, essa palavra do Senhor é a mesma palavra que aparece em Apocalipse 1:10. Por quê? Ela fala, deixa eu pegar aqui a palavra. Estou falando aqui, mas não estou... Apocalipse 1:10. Curiacos, a palavra. Não sei se vai dar para vocês verem aí, que ela aparece 2 vezes. Ela aparece, né, em 1 Coríntios 11:20 e Apocalipse 1:10. E ela fala assim: pertencente ao Senhor. Seria mais ou menos o dia dominical. Então, imagina assim, aquela é a ceia dominical e esse é o dia dominical, o dia daquele que pertence ao Senhor, pertence àquele que tem o domínio. Tá? Então, isso ajuda muito a gente saber que a ceia dominical se celebra no dia dominical. A palavra aparece apenas essas 2 vezes na palavra de Deus. O dia do Senhor e a ceia do Senhor. Embora que, se a gente procurar em português, vai aparecer várias vezes essa questão do Senhor, do Senhor, do Senhor, né? Mas a palavra usada nesses 2 versículos, ela é aquele que pertence ao Senhor. O dia que pertence ao Senhor e a ceia que pertence ao Senhor. Então, por isso que é acho que alguém falou aqui, no domingo, né? Domingo. E a palavra domingo, ela vem de domínio, né? Daquele que tem domínio. E também há um outro termo, né, irmão, do dia do Senhor, que é o dia quando o Senhor vier reinar no milênio. É a mesma frase? Não, é diferente. Bem lembrado, Michel. Existe o dia do Senhor hoje, que a gente se refere a ele, né, dessa forma, que é o dia do Senhor, que é o domingo. Né? É isso que nós estamos falando agora. Agora, existe o dia do Senhor em contraste com o dia do homem. O dia do homem é isso que nós estamos passando hoje.
Na verdade, desde Adão, nós estamos passando o dia do homem. Esse homem vai ser tirado do governo. E aí vai ser colocado o Senhor para governar, e então será o dia do Senhor. O milênio também é conhecido como o dia do Senhor. Lembra quando fala lá em... escreveu um exemplo disso, lá em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu abrir aqui. 2 Tessalonicenses 2, 2. Abre para mim, por favor, esse versículo aí. O dia de Cristo está errado. Como se o dia, no finalzinho, fala assim, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Peraí. Quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Não é o dia de Cristo, é o dia do Senhor. Está errado, aqui está certo. Como se o dia do Senhor estivesse perto. Entendeu? O dia do Senhor não está perto, ele está a pelo menos 7 anos de hoje. O Senhor vier hoje, vai ter um tempo, né, logicamente, para começar a 7ª semana, a 70ª semana de Daniel, e depois vai haver 7 anos. E aí começa o dia do Senhor. Então, quando ele está falando isso, ele está se referindo a esse dia do Senhor aqui, desse versículo 2 de 2 Tessalonicenses 2, ao dia do Senhor como o governador do mundo. Bem lembrado, Michel, exatamente isso aí. É muito importante fazer essa distinção. Irmão, só para ver aqui o que a irmã está dizendo, né, sobre ela falar errado, né, ou ela não saber falar, que quando ela estava na denominação falava Santa Ceia. Isso tem a ver, assim, com... Na verdade, essa expressão, eu acho que ela não existe. Eu vou procurar aqui. Eu acho que ela não existe na palavra de Deus, Santa Ceia. O que existe na palavra de Deus é ceia do Senhor. Vê? Santa Ceia. Não existe. Você procurar no seu celular aí, pega uma Bíblia e procura a palavra Santa Ceia. Você não vai achar. Mas ceia do Senhor, né, nós vimos lá pelo menos lá em 1 Coríntios, e 1 Coríntios várias vezes aparece, né? Vamos ver aqui, ceia do Senhor, só para o que a gente está falando, ceia do Senhor. Essa frase, ceia do Senhor, aparece em 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 11, 20. Então, nós vamos comer a ceia do Senhor. Por isso que os irmãos falam a ceia do Senhor, porque é um termo bíblico, né? Mas quando os irmãos falam, né, a Santa Ceia, né, eles estão querendo dizer a mesma coisa, né? Embora que adequadamente a ceia do Senhor só se celebra à mesa do Senhor. Adequadamente é isso, né? A ceia do Senhor
só pode ser celebrada na ceia, na mesa do Senhor. Então, por exemplo, o jantar do Dal só pode acontecer na mesa, lá na casa do Dal. Né? Para ser o que ele é, né? Vamos dizer assim, né? Eu não posso fazer aqui na minha casa o jantar do Dal, né? Ah, o Dal está lá na casa dele, lá, mas eu vou fazer aqui, vou chamar aqui os irmãos aqui em Ipuã e nós vamos fazer o jantar do Dal aqui em casa. E nem ele vai estar aqui, né? Percebe? Então não é... A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada à mesa do Senhor. Irmão aí que levantou a mão, pode falar. Vou escrever. Michel, ainda tá aí, Michel? Tô sim, Dal. Poxa, que bom. Tá com saudade de você. Aí, é. Pode ler. Ah, vamos lá. Irmão Luiz, nessa expressão de que Judas estava sujo porque o traiu, então Pedro mesmo que estava negado três... Não, perdão. Então Pedro mesmo que tenha negado 3 vezes, ainda assim estava lavado? Com isso, a traição é imperdoável e a negação não? Minha dúvida é que sempre aprendi que negar a Deus é um dos caminhos para a perdição. Existe uma diferença do sentido da palavra negação antes de Cristo, e negação após Cristo? Para não perder o tempo, o irmão disse que o homem... Espera aí, que já é uma outra pergunta, é outro assunto, né? Para não perder o tempo, o irmão disse que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Eu sei que a ordem é Deus, Filho e Espírito Santo, mas nessa distribuição acima falada das cabeças, onde fica a cabeça do Espírito Santo e a cabeça dos irmãos em comunhão? Vamos, A vamos segunda por partes. vamos por parte. A segunda apaga tudo isso aí, porque isso aí é só confusão, né? Isso aí não existe, o irmão tá misturando os canais aí, né, o Zé Newton? Não, vamos nos ater àquilo que está escrito, né? Não o que não está escrito. Mas a primeira qual que era, Michel? A questão do... Um momentinho, senhor. Deixa eu ver aqui. A traição é imperdoável e a negação não? Ah, tá. Não, isso também não tem base, né, irmão? A gente precisa ver o que... A palavra não fala isso, né? A mesma coisa que a irmã estava se referindo com relação a Santa Ceia, né? A gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque elas podem... tem que haver base bíblica, né, naquilo que a gente está falando. Se não há base bíblica, aí vão ser só palavras, né? Mas a palavra de Deus não fala que negação é uma coisa e traição é outra, né? Então a gente não pode... Nós não podemos imaginar aquilo que está escrito, né? Isso é um perigo. Uma vez o irmão falou uma coisa interessante. Ele falou assim que quando Noé estava na arca, tem um versículo que fala assim: lembrou-se Deus de Noé. Aí fala, então quer dizer que Deus tinha esquecido de Noé. E não é isso. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né, com os termos, né? Lógico que o que faz a gente, vamos dizer assim, deixar aquilo que não é bíblico é a leitura da palavra, sem dúvida, né? Quanto mais a gente vai... tem um irmão que falou uma coisa interessante, né? Que o ideal de um cristão é que ele pense segundo aquilo que está escrito na Bíblia.
O ideal, se a gente pudesse chegar nesse ponto, né? Eu penso, quando eu penso, vem um versículo na minha cabeça. Então, já eu estou respondendo aquilo que a palavra de Deus está falando, né? Isso é muito importante, né? Porque isso traz segurança, né, para a gente, nas coisas que a gente vai falar, que vai colocar, e principalmente para a gente nos guardar das ciladas, né, do enganador, né? Porque ele está aí para nos enganar, né? Só um comentário aqui, irmão Luiz, do que o irmão explicou. Aham. Às vezes mesmo, a mente humana é uma coisa complicada, né? Porque eu começo a pensar algumas coisas, a problematizar algumas coisas, aí às vezes eu me pego pensando assim, por que Deus fez assim, fez assado, aí por que ele não fez assim? Aí me vem justamente aquele versículo do apóstolo Paulo, falando assim, quem é tu, criatura, para discutires com Deus? Tu quer ser o conselheiro dele? Aí já vem essa resposta de Paulo na minha mente, aí eu já fico quietinho na minha. Então, é exatamente isso, irmão. Por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque você veja como o Zé Newton falou, né? Nós estamos falando de cabeça, né? Cabeça é Deus, a palavra de Deus fala Deus, Cristo, o homem e a mulher. Acabou. Isso é um assunto e acabou. Aí traz um assunto que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Percebe? Então, isso é o perigo, é a gente começar a fantasiar as coisas de Deus. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Senão, irmãos, nós vamos sair cada um para um lado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? De que a palavra de Deus, às vezes eu li por isso que eu falo, muita coisa importante, irmãos. Pega um papelzinho, quadradinho assim, coloca na sua Bíblia e vai ler a palavra de Deus. Quando você está com uma dúvida, puxa, eu não entendi aqui, ó, Lucas 2:4, sei lá, por exemplo. Entendeu? Aí eu vou numa reunião e vou perguntar, ô Dal, cara, me explica isso aqui, Lucas 2:4, eu não entendi. Entendeu? Aí o Dal vai olhar, fala, cara, você sabe que, puxa, eu nunca, não tinha percebido isso aqui. Realmente é uma coisa estranha. Luiz, eu vou ver aqui com outro irmão, daí eu vou lá numa outra reunião, não sei, algum outro irmão, pergunta para o outro irmão, ô irmão, Lucas 2:4, o que que é? Ah, isso aqui é assim, assim, assim. Puxa, legal, puxa, entendi. Liga para o Luiz, fala, Luiz, o irmão me falou aqui, você sabe o que que é Lucas 2:4? É isso, 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 isso. Puxa, que legal, gente, acabou. Resolveu o problema, entendeu? Isso é muito importante. Entendeu? Por quê? Porque a gente está baseado na palavra de Deus, não queremos sair da palavra de Deus, entende? E não ficar, sabe, jogando pensamentos, mas e isso, e aquilo, você percebe? Sem contexto, é muito perigoso isso, irmão. Por isso que a gente deve, lógico, toda dúvida, ela deve ser sanada, não é? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes por causa de uma, vamos dizer, ter uma dúvida por causa de um pensamento esotérico aqui, né? Que eu construí na minha cabeça agora, né? Enfim, o senhor vai ajudar. A gente já poderia estar encerrando aqui. Acho que o irmão Cláudio Omar queria fazer alguma pergunta, não sei. Dá mais pelo horário aí. Eu acho que, no caso, a gente teve uma questão dessa do Partido no Pão, com o irmão Mário. Ele disse que na vez quando ele pediu lugar à mesa, ele repartiu o pão depois na casa dele mesmo, com a esposa dele. Aí nessa questão do partir do pão, aí em nossa casa, eu tenho que partir o pão com minha esposa, só se ela for aceita também a mesa, ou a gente tem que aguardar a assembleia na reunião. E o irmão parece que ele parte também em casa, né? O pão, né?
Ou não, Luiz? Essa questão do partimento do pão é muito importante. Esse versículo que a gente leu aqui, o Claudemar, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, acho que é 20. Isso aí, dá, obrigado. Olha como é que fala. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Por quê? Porque aí o Paulo vai falar dos problemas que estavam havendo, né? Mas, a princípio, a ceia é quando vos ajuntais. Então, por exemplo, aqui em Puã, a assembleia aqui em Puã é uma assembleia pequena, tem 9 irmãos e irmãs em comunhão, não é? Então, nós partimos o pão lá no salão de reunião. Teve um tempo em que a prefeitura, aqui por causa da pandemia, a prefeitura proibiu qualquer tipo de reunião. Então, nós não nos reunimos mais. Então, a Assembleia decidiu o seguinte: aqueles irmãos que são casais, que o irmão e a irmã estão em comunhão, se eles sentirem no coração, se eles quiserem, se eles puderem, uma questão de logística na casa, às vezes tem casa que dá certo, tem casa que não dá certo, por uma questão de logística apenas, né, entende? Os irmãos que quiserem partir o pão, partam o pão em casa, com a sua família, né? Normalmente o marido e a mulher, né? Então, desses 8, alguns partiram e alguns não partiram. Algumas casas, vamos dizer assim, celebraram a ceia e outras casas não celebraram a ceia. Mas era uma coisa especial em virtude de uma proibição que havia, né? Então, nesse sentido, os irmãos partiram pão separadamente, porque o normal é quando vos ajuntais. Sempre é quando vos ajuntais. Né? Então, esse é o princípio, né? Mas aí o que pode acontecer, o Claudemar? Eu e a Vika, nós somos, vamos dizer eu só. Eu fui recebido à mesa do Senhor aqui em Puã, e por algum motivo de trabalho, algum motivo particular, algum motivo de interesse meu, vamos dizer assim, eu saí da cidade e fui a 100 quilômetros aqui de Ipuã. Entende? E é um local que não dá para eu vir todo o final de semana para eu partir o pão. A assembleia mais próxima que tem está aí a 100 quilômetros de distância. Entende? Então, aí o que pode fazer? Se houver 2, né, marido e mulher, a assembleia, onde eu estou reunido, só que eu estou longe, 100 quilômetros, a assembleia pode, eu pedindo, logicamente, né, a assembleia pode conceder que eu e a minha esposa partam o pão ali, nessa cidade que eu estou, por exemplo, aí a 100 quilômetros de distância. Entendeu? Isso pode acontecer. Se eu estiver sozinho, a minha esposa não, porque 2... Né, um homem não parte o pão. 2 homens partem o pão. 30 mulheres sozinhas não partem o pão. Né, porque não tem ninguém para levantar, dar graça, partir o pão. Embora que ela saiba fazer isso, mas isso não é atividade das irmãs. Tem uma assembleia que eu acho que vocês já devem ter ouvido algum irmão contar a história, na Irlanda, se eu não me engano, na Grã-Bretanha, não sei qual dos países ali,
ou se na Inglaterra e tal, havia uma assembleia e os irmãos partiam o pão normalmente lá. Os velhos, os homens foram morrendo e sobraram 3 irmãs. Essas 3 irmãs eram a assembleia daquela localidade, né? Porque antes havia assembleia, elas apenas continuaram naquele lugar onde o Senhor já tinha estabelecido a sua mesa lá. Se elas fossem ali, primeira vez, poderiam ter 300 irmãs, que não seria assembleia, não seria o lugar estabelecido, né? Mas ali houve estabelecimento, porque havia irmãos anteriormente, né? E elas aguardavam, elas chegavam no domingo, as irmãs colocavam o pão, colocavam o vinho e ficavam esperando se algum irmão viesse visitá-las. Se viessem visitá-las, esse irmão faria, né, a questão de orar, enfim, cantar um hino, enfim, dar graça, partir o pão, elas participavam e acabava a ceia e acabava a reunião, vamos dizer assim. Se ninguém aparecesse, no final, né, daquela 1 hora mais ou menos, elas recolhiam, né, o pão, o vinho, e não houve o partimento do pão naquele domingo, embora que elas estavam ali lembrando do Senhor, né, na sua morte, mas não partindo o pão. Entende? Então, assim, irmão, cada caso é um caso, não existe regra, existe a direção do Espírito Santo para cada caso, saber como que deve ser feito, entende? Mas, assim, um irmão só, Ademar, não sei se foi isso que você mencionou, um irmão só não parte o pão, né? O irmão e a sua esposa podem partir o pão. Eu entendi, meu irmão. É que aqui na cidade, nós estamos aguardando ainda, nós não temos assembleia, mas temos os irmãos ainda que estamos aguardando, né? A vontade do Senhor. E estamos reunindo aí na mesa. E no caso, nós não podemos ainda se reunir, né? Para partir o pão, que nós não fomos aceitos ainda. Estamos aguardando a vontade do Senhor, né? O partimento do pão sempre ser recebido à mesa antes, né? Com certeza, né? Verdade, amém. Só para você, irmão, finalizar a pergunta lá da irmã, quanto tempo duraria assim, para um irmão ser recebido à mesa? Ele pede a comunhão e quanto tempo seria assim, ele esperando, como seria? A partir do momento que a Assembleia tem paz de que o irmão ou a irmã parta o pão, eu entendo que é o Senhor trazendo paz a todos, que a pessoa seja recebida, né? Se não há paz, né, alguma coisa pode estar acontecendo, né? Mas não existe tempo, Dal. Pode ser a próxima semana, daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, ou nunca. Entendeu? Eu conheci um irmão que ele pediu lugar à mesa, primeira vez que ele pediu lugar à mesa, acho que eu vou dizer que faz uns 25 anos, mais ou menos. Esse irmão não foi recebido à mesa do Senhor até hoje. Ele foi, reuniu, desreuniu, aí apareceu numa outra assembleia, e aí também não foi aceito, aí ele mudou de cidade, foi para uma outra cidade, entende? Então, não existe tempo, Dal. Existe a direção do Senhor agindo na sua mesa, entende? Então, assim, normalmente, uma pessoa que está sendo
que ela já foi exercitada, você percebe, né? Quando a pessoa ela já vem exercitada, ela já sabe que o lugar é ali, ela sentiu o Senhor falando com ela, então existe paz nisso, né? Agora, às vezes existem irmãos que ouviram falar, né, de alguma coisa diferente e eles, vamos dizer, eles não chegaram naquela certeza de é aqui e eu vou pedir lugar. Às vezes eu sei o que eu estou fazendo, entende? Então, cada caso é um caso. Não existe um tempo, tem que ser 15 dias, um mês, 2 meses. Não, cada caso é um caso, né? Inclusive, isso é que faz a necessidade da Assembleia depender do Senhor para cada caso. Não existe aquele, não, mas é igual, esse irmão é igualzinho àquele outro. Não existe isso, irmão. A situação é igual, mas é marido e mulher, igualzinho. Não é. Marido é marido, mulher é mulher. Tem que ser tratado diferente. Entende? Tem que ser conversado com o marido, sentido como é que o marido está, e conversado com a esposa, sentir como é que ela está, entende? Porque no Senhor não existe casal. Né? Quando a gente vai partir o pão, eu e a Vika, nós não entramos no salão de reunião, vamos dizer assim, né, para celebrar a ceia, nós não chegamos lá como um casal. O casal Amalfi chegou. Não, o irmão Luiz chegou e a irmã Vika chegou. Entende? Diante do Senhor, não existe chefe, não existe funcionário, não existe patrão, não existe funcionário, não existe governante e governado, não existe pai e filho, entende? Todos os relacionamentos, eles ficam ali fora do salão da reunião. Quando nós entramos no salão de reunião, o relacionamento lá é de irmãos. Entende? É de irmãos. Há muito problema em assembleias, irmãos, quando a gente permite que as relações externas entrem na assembleia. Mas é a minha mulher, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu sogro, entendeu? É o meu primo, é o meu amigo, é o meu chefe, é o meu funcionário, entendeu? Dá problema grave isso daí. Tem que deixar tudo isso aí lá na calçada. Quando a gente pisa dentro do salão da reunião, nós somos irmãos, todos iguais, tá? Isso é muito importante. Importantíssimo, irmão. Foi bom você falar tudo isso aí. Ótimo. Então, por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom. Por hoje tá excelente. Então, irmãos, hoje mais uma reunião que o Senhor nos ajudou. Com certeza vai ajudar sempre, né? O Senhor Ele é fiel e Ele é bom conosco. Luiz Amalfi, você agradece aí para a gente estar encerrando? Vamos sim. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, grande privilégio de poder nos ocupar desse tempo aqui, na Tua palavra, nas Tuas coisas, Pai. Pedimos por cada um de nós que Tu nos ajudes, Pai, a conhecermos mais da Tua palavra, conhecermos mais do Senhor, Pai, que é para quem todas essas coisas foram feitas, e ajuda-nos, Pai, a obedecer a Tua palavra, obedecer o Senhor, e os irmãos também, Pai, que estão buscando o único terreno de reunião, que Tu esteja ajudando as assembleias também,